Boa tarde a todos os alunos de Segurança do Trabalho 2. Eu sou Eric Vinícius e meu grupo ficou responsável por contar como era a sociedade durante o Estado Romano, Desde a sua monarquia até o Império. E esse vídeo aqui vai ser focalizado em contar como era a sociedade na República Romana. Ele será apresentado por mim, Leonardo e Tainá. Foi o órgão que proclamou a República após a expulsão do rei Etrusco Tarquínio. Na República, o Senado virou o órgão supremo do governo, sendo ele responsável pela preservação da religião, supervisionava as finanças públicas, dirigia a política externa e administrava as províncias. Ele era formado por cerca de 300 patrícios e era presidido pelo mais velho deles, que recebia o nome de Príncipe Senatus. Oi gente, eu sou Tainá e eu vou falar sobre as magistraturas. Bom, a parte executiva ficava nas mãos das magistraturas. E para ser magistrado, era necessário uma renda de acordo com o cargo e ser cidadão romano. Os magistrados eles tinham privilégios nos lugares e eram diferenciados por cores. Os representantes eles eram coletivos e eram eleitos anualmente. Os magistrados existentes eram os cônsules, os pretores, os censores, os questores e os edis. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Os cônsules eles eram mais importantes e mais poderosos entre as magistraturas. Eles eram dois, comandavam o exército, convocavam o senado, presidiam os cultos públicos e indicavam um ditador que teria poderes absolutos em tempos de calamidades. Os pretores eram responsáveis pela justiça. Os pretores urbanos zelavam por Roma e os pretores peregrinos cuidavam da zona rural e estrangeiros. Os censores, diferente dos demais, eles tinham um mandato de 5 anos. Eles eram ex-cônsules e eram responsáveis por orientar trabalhos públicos e fiscalizar os cidadãos. Os questores cuidavam do dinheiro público e impostos. E os edis tinham a função de preservar a cidade de Roma e abastecê-la. Além do Senado e magistratura, havia as assembleias. As de maior importância eram a Assembleia Curiata, que cuidava da religião e era formada pelos cúrias, que eram dominados pelos patrícios. A Assembleia Centuriata, quando convocada pelo Senado, ficava responsável por reunir o exército para eleger os magistrados e votarem em leis. A Assembleia Tribunícia assinava as leis votadas pela Assembleia Centuriata. O exército era formado por cidadãos. Cada cidadão era responsável pelo seu próprio equipamento de combate, de acordo com o padrão do armamento levado por cada um. O exército era dividido por 5 categorias. Dentro de cada categoria era formado uma centúria, que seria responsável por organizar todo o exército. Os patrícios dominavam 98 centúrias, enquanto os plebeus dominavam 95. Cada centúria tinha direito a um voto. Devido ao seu número majoritário de centúrias, os patrícios dominavam a Assembleia Centuriata. Vocês podem perceber que os patrícios possuíam uma dominância nesses órgãos. E no Senado, nas magistraturas ou no Exército, eles tinham maior influência, maior poder bélico, poder aquisitivo. Então acabava que eles tinham muitas vantagens perante as outras classes. A religião romana realizava muitos rituais e focava em obter favores dos deuses, mas não era doutrinária nem dogmática. Dentro das famílias, as cinzas dos antepassados, que eram guardadas em altares chamados lares, eram reverenciadas. Em templos, os deuses também eram reverenciados. Os principais deuses eram Júpiter, Juno, Minerva, Ceres, Marte, Vênus, Vulcano, Apolo, Diana, Mercúrio, Vesta, Netuno, Plutão, Saturno e Quirino. Na sociedade, os sacerdotes eram um grupo com deveres extra além dos deveres que todos os cidadãos faziam. Os sacerdotes formavam os colégios, onde cada um tem uma função. Os colégios eram: Colégio dos Pontifícios, supervisionavam os cultos e organizavam os calendários. O líder desse colégio, que recebia o nome de Pontifício Máximo, era o líder supremo da religião romana.
Colégio dos Flamines, cuidavam dos cultos individuais de cada deus. Colégio dos Augures, responsável por adivinhar e interpretar as vontades dos deuses. Colégio das Vestais, mantinha o fogo sagrado aceso. Espólio, que era o que Roma conseguia dos seus inimigos quando dominava, ele era dividido por centúrias. As centúrias dos patrícios possuíam menos membros para formar, enquanto as centúrias dos plebeus precisava de muito mais gente. Então, devido às centúrias dos patrícios serem formados por menos pessoas, então cada pessoa ficaria com mais espólio, enquanto os plebeus, que era formado por muita gente, o espólio também tinha que ser dividido por muita gente, e aí cada um ficava com menos. Os gastos da guerra deveriam ser bancados do bolso de cada soldado. Os plebeus não conseguiam, muitas vezes, pagar o seu equipamento e deixar recursos na sua casa. E daí eles tinham que recorrer a empréstimos. E adivinha quem era a classe que controlava esses empréstimos, que controlava quanto de juros o plebeu teria que pagar? Os patrícios. A dívida não conseguisse ser paga, eles iam para um tribunal e, diga-se de passagem, o tribunal era controlado pelos patrícios também. Se não conseguisse pagar, eles ainda teriam que escravizar sua família como forma de pagamento. Ou simplesmente um patrício usurpava dos bens do plebeu que estava devendo como forma de quitação de dívida também. Todas essas revoltas, indignações, os plebeus que eles realizaram uma greve. Os plebeus, que eram os trabalhadores, que era a mão de obra, que fazia tudo ali funcionar, eles iam para Monte Sagrado e lá eles ficavam. Assim deixavam Roma sem funcionar, porque sem a classe trabalhadora nada funciona. Qual o objetivo dos plebeus com isso? Era conquistar mais voz política. Assim eles tomavam medidas que melhor lhe beneficiariam, em vez de deixar tudo na mão dos patrícios. E vendo Roma parada, os patrícios tiveram que ceder às reivindicações plebeias. Os patrícios criaram uma nova magistratura, que era a tribune da plebe. O que essa tribune fazia? Ela tinha o poder de vetar qualquer lei que prejudicasse os interesses plebeus. Porém, não resolveu muito não. Os plebeus que formariam a tribune da plebe seriam escolhidos pela Assembleia Centuriata, que era uma assembleia dominada por patrícios. Ou seja, quem ia escolher qual plebeu ia para a tribune da plebe seriam os patrícios. Os patrícios escolhiam ali plebeus que favoreciam seus interesses. Acabou que essa tribuna da plebe não serviu para nada, não fez nenhuma diferença para o cenário anterior. Eles fizeram outra greve de Monte Sagrado e dessa vez eles requeriam uma coisa: queriam a criação da Assembleia da Plebe. Essa Assembleia ficaria responsável pela escolha dos plebeus que iriam formar a tribune da plebe. E percebendo todo esse poder que eles tinham, finalmente eles tiveram consciência de que Roma dependia deles. Os plebeus realizaram diversas revoltas, diversas greves para conseguir aquilo que eles queriam, para ter mais justiça social. O Estado romano cresceu de forma estrondosa e passou a dominar por completo as terras banhadas pelo mar Mediterrâneo. Isso fez com que Roma passasse a adotar uma economia mais mercantil. Esse sucesso de vender pelo mar Mediterrâneo fez surgir uma nova classe, os homens novos. Eles eram antigos plebeus que enriqueceram com a atividade mercantil. Os patrícios também enriqueceram com o imperialismo romano, uma vez que seus concorrentes comerciais foram dominados pelos romanos, surgindo um monopólio. Os inimigos de Roma, quando capturados, eram transformados em escravos. Devido a isso, a expansão do império causou uma mudança de escravos vindo das terras conquistadas, fazendo com que a mão de obra plebeia se tornasse inútil perante a mão de obra escrava. Com isso, a classe plebeia sofreu um enorme retrocesso. As experiências anteriores mostraram a força da plebe. As classes dominantes agora o temiam, e vendo o empobrecimento dos plebeus, adotaram uma política pão e circo, fornecendo alimento e entretenimento para os desempregados, assim evitaram novas revoltas.
Outro produto do enfraquecimento da plebe foi o aumento dos chamados clientes, cidadãos que prestavam serviços aos senhores ricos em troca da sua subsistência. As províncias conquistadas por Roma passaram a reivindicar mais participação no controle do Estado romano. Fugindo do padrão, as províncias, principalmente a Grécia, não adotaram a cultura dos romanos depois de conquistadas. O inverso aconteceu. Roma sofreu uma helenização devido à Grécia. Os homens novos dominaram a parte econômica de Roma, fazendo os patrícios ficar apenas com a parte administrativa. 3 personagens importantes aqui para nossa história: Crasso, Pompeu e Júlio César. Os 3 formaram uma aliança e assim se forma a primeira triunvirato. Crasso, ele vem a falecer e isso causa uma intriga entre Pompeu e Júlio César. O Senado acaba que elege Pompeu como o cônsul único. O Senado também ordena que Júlio César dissolva o exército que ele formou na Gália e que ele abandone sua carreira política, simplesmente que ele vá fazer outra coisa. Então a gente percebe que o Senado deu a Pompeu a missão de restabelecer a ordem, de parar com essa intriga entre Júlio César e Pompeu, que tudo volta ao normal, e que Pompeu deveria defender a república das ações mais autoritárias de Júlio César. Tudo isso, Júlio César se revolta, pega todo o seu exército que está na Gália e começa uma invasão à Itália, ou seja, o principal território do Estado romano. Pompeu e o Senado teve que se refugiar na Grécia, mas lá eles foram perseguidos e depois tiveram que fugir de novo para o Egito. E no Egito, o faraó Ptolomeu acaba assassinando Pompeu. Pô, você deve achar, poxa, Ptolomeu matou o inimigo de César, César vai dar um agrado bem grande a ele, né? Não foi bem isso que aconteceu. César simplesmente assassinou Ptolomeu e entregou o poder do Egito, que pertencia a Ptolomeu, à sua amada Cleópatra. Bom, agora que ele não tinha nem mais Crasso, nem mais Pompeu para dividir o poder com ele, César estava sozinho. César estava com o poder todo em suas mãos. E aí, todas as outras classes que a gente viu até agora estavam submetidas às vontades de César. Esse período ficou conhecido como a ditadura de César. Júlio César acaba que concentrou toda a administração em suas mãos. E quem era a classe que tinha apenas o poder administrativo em suas mãos? Exatamente, os patrícios. Sem poder financeiro e sem poder administrativo, os patrícios não tinham mais nenhum poder. E isso favorecia os homens novos e os plebeus. Então esses dois, os homens novos e os plebeus, fizeram apoio a Júlio César. Os patrícios, eles organizaram uma conspiração contra Júlio César, que fez com que ele morresse no Senado, ou seja, no próprio Senado ele foi assassinado. O Senado escolheu o seu sobrinho, né, a pessoa mais próxima dele, que era Otávio. Mas isso não foi muito aceito por uma pessoa que chamava-se Marcos Antônio. Marco Antônio também queria, né, porque ele também era próximo de Júlio César, então isso causou um empate entre Otávio e Marco Antônio. Mas para resolver isso, eles chamaram uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa tinha o nome de Lépido e eles 3 formaram o segundo triunvirato. Otávio se apropriou do testamento de Marco Antônio e nele ele descobriu que Marco Antônio pretendia dar os domínios de Roma a Cesário. Quem era Cesário? Cesário era o filho de Júlio César com Cleópatra. Otávio organizou uma investida militar contra Marco Antônio. Enquanto Otávio chegava no Egito, Marco Antônio e Cleópatra, os dois se amavam, eles estavam se suicidando. Otávio se apropriou de todos os tesouros de todos os faraós e de todos os trigos. Com o tesouro, ele montou um grande exército, enquanto o trigo foi destinado à classe pobre. E a primeira coisa que Otávio fez ao retornar para Roma foi o seguinte: instalar o Império Romano. Agora vocês fiquem aí com a parte do slide, que será apresentado por Gessé e Grazielli. E é isso. Até mais.